É o dono da pauta, né? A gente vai mostrar, então, como é que foi a reação de Arthur Lira a ser questionado sobre essa tramitação deste projeto que regulamenta a reforma tributária. É um projeto amplo, complexo, trata da mudança mais profunda das últimas décadas na forma como o governo cobra os impostos, arrecada, e ele falou, inclusive, de próprio Arthur Lira, uma expectativa de aprovação nesse primeiro semestre já. Veja. A princípio, eu não tive ainda reunião com os parlamentares e com os líderes para discutir. Mas a nossa ideia é trabalhar para que em 60, 70 dias isso possa estar no plenário da Câmara, ou seja, antes do final do recesso do primeiro semestre. Tá aí, Arthur Lira, conciliador, vai trabalhar para levar. Arthur Lira, que como destacou a Cíntia, disse que foi um erro ter dito que Padilha era um desafeto pessoal e que Padilha era um incompetente. Tem uma cartela, inclusive, com essa fala de Arthur Lira. Foi entrevista ao programa do Bial, da TV Globo. Vai lá, Alessio. Eu tenho erros e acertos. Não tenho problema de reconhecer o erro quando eu faço. Eu já vim apontando ao governo há alguns meses que não funciona a articulação política. Se você prestar atenção, há um esforço muito grande para que as matérias cheguem maduras ao plenário. Eu poderia ter adjetivado melhor ou pior. Sou humano, posso errar e posso acertar. Mas a política, para mim, precisa ser reta, clara, nada por trás. Arthur Lira, presidente da Câmara. Olha, a Kátia já está ok. Eu queria que você completasse seu raciocínio, Kátia, sobre esse impacto na sociedade dessa reforma e essa postura de Arthur Lira recuando, admitindo um erro e dizendo, olha, temos aí apontando um entendimento para aprovação já nesse primeiro semestre da reforma. Esse efeito na semana Lira passada... Tá diferente. Na semana passada a gente comentou aqui, você perguntou, né, sobre exatamente o encontro. O que sairia desse encontro entre o presidente Lula e o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira. E eu cheguei a falar assim, Lula estava chamando Lira para dizer assim, rapaz, aqui no português achei, vamos conversar aqui porque as coisas não podem ficar dessa forma. E a Cíntia pontuou bem, o Lula preparou o ambiente, né? E preparou aí da forma como a política permite que ele prepare, na conversa, na liberação aí dos recursos, porque realmente esse projeto, ele é muito importante para o país, é importante para o governo. Lula concluindo seu mandato, com a aprovação, né, o amadurecimento e a efetivação dessa reforma, ele já vai ter feito aí um processo que é aguardado há muitos anos, que outros governos não conseguiram. O próprio governo Lula, os dois governos, sempre foi muito cobrado. O próprio Fernando Haddad, eu me recordo muito bem, o Fernando Haddad, ele tem uma entrevista para as páginas amarelas da revista Veja, em que ele fala, e ele tem essa visão de que os dois governos do presidente Lula perderam duas grandes oportunidades. Uma, ele se reputa a reforma política e outra, exatamente, a reforma tributária. Quis o destino que ele fosse aí o ministro que está à frente dessa condução, começou o governo desacreditado, ainda enfrenta questões internas dentro do partido, mas tem, por outro lado, com os players do mercado, com os especialistas, a visão já é outra e ele está demonstrando aí, como a Cíntia falou, levou lá o projeto, é um simbolismo essa questão de levar impresso e Sim. tudo, indicando que o governo fez a parte dele, ouviu os estados, inclusive até nessa própria reclamação do Arthur Lira de que as matérias não chegam maduras, nessa pauta, a questão agora é outra. É realmente a Câmara, os deputados se debruçarem e trabalharem, porque sempre foi dito desde um princípio que aquilo que estava sendo aprovado teria realmente que ser discutido e melhorado, né? O avanço era exatamente aprovar, virar aquela página que nunca se conseguia. Sim. Não se conseguia o consenso dos governadores, dos secretários de Fazenda, e isso foi alcançado. E agora vem o trabalho do Congresso. E foi crucial realmente o encontro exatamente para fazer essa preparação de terreno
porque o presidente Lula precisa desse terreno Sim. bem preparado para aprovar esse projeto. Tá, e é um projeto maduro. Que é o primeiro, né? Ainda Sim, vai ser apresentado na segunda parte. É o principal, e né? como é um projeto de lei complementar, ele não precisa, não é maioria simples. Não, a tem que ser tramitação pode ser mais 257 votos, precisa de mais votos. A tramitação deve ser rápida, não exige o quórum de uma PEC, né? Mas então deve ser aprovado nesse prazo, colocado aí pelo presidente Arthur Lira. Claro, algumas se houver boa vontade, mudanças, né? E algumas mudanças vão ocorrer, mas serão mínimas de fato. Há uma boa perspectiva da gente ter esse projeto importante aprovado rapidamente para o país. Bom, agora a gente avança, muda de assunto, porque a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara